Pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o John, né? Nosso aluno muito querido, que tem uma experiência legal para contar para a gente, né? E aí, John, eu queria que você pudesse me contar Uhum, quando você veio iniciar os seus estudos aqui na LS, quais eram os seus objetivos? O que uhum, que te levou a pensar assim, não, eu vou fazer um curso? E por que tá, assim que você escolheu especialmente a LS? tá. Então, na verdade, eu era criança ainda, foi mais assim, que desde pequeno eu sempre gostei de inglês, essas coisas, então eu sempre quis fazer para viajar, que foi justamente sempre o que eu quis fazer, que era fazer um intercâmbio, alguma coisa do tipo, para conseguir me comunicar com as pessoas. Depois até eu falo como me ajudou muito quando eu cheguei lá já sabendo inglês. E a LS eu escolhi justamente porque quando eu estava na escola, acho que a maioria dos meus amigos faziam aí eles foram falando, eu fui perguntando para eles. E aí, para ter amigos já conhecidos na própria escola, então eu escolhi mais por isso e também depois por ver que realmente me ajudou. Eu consegui fazer minha viagem, consegui me comunicar com as pessoas, conseguia entender muito bem todo mundo que estava lá. Então, mais do que tudo, conseguiu me ajudar, para o que sempre foi o meu sonho. Legal. E, John, você viajou para onde? Então, eu fui para Malta. Que Não sei se todo mundo bacana. conhece, mas eu escolhi lá justamente porque é um lugar que menos pessoas conhecem. Como era a minha primeira viagem, eu falei, vou para um lugar que talvez eu não vá voltar algum dia, porque eu posso ir para outros lugares. Então, nessa primeira vez, eu já vou num lugar meio diferente. E lá em Malta, Uhum. você foi fazer os estudos em uma escola, em uma universidade? Como que funcionou? Então, é uma escola, basicamente são todos estudantes internacionais, porque acho que lá eu não conheci ninguém que morava lá, não cheguei a ter contato com ninguém. Mas era uma escola internacional, então tinha gente da Turquia, do Japão, da Coreia, da Holanda, então era todo mundo de vários países. E eu fui fazer um mês de estudo lá. E como eu já cheguei sabendo assim um pouquinho, então quando eu fui fazer a prova, acabei caindo numa sala um pouco mais avançada. Então aí eu até chegar, o pessoal da Turquia sempre perguntava que sala que eu tava, eu falava o nível, eles, nossa, mas você já sabia tanto inglês assim? E aí até na última semana, que foram só um mês, eu acabei indo para a sala do avançado, mas aí acabou tipo sendo só uma semana, mas já deu para ter uma noção do que como que é um nível mais avançado do inglês. John, a gente que conhece você, né? A gente sabe que você sempre se destacou, sempre foi muito empenhado, né? Nos Obrigado. seus estudos, na presença das aulas, né? Isso é muito legal. Uhum, Agora, John, eu vejo muitas pessoas falando a respeito de Malta, que uhum, estão indo para lá. É, Quais foram, assim, se você, as facilidades que uhum. você encontrou lá no país, como foi o contato com as pessoas nativas, né? Uhum. E também com os estudantes estrangeiros que estavam lá na sua comunidade. Tá. Então, contato com o nativo em si, eu acho que eu só tive com duas pessoas que eram os professores. E aí foi um professor que ele nem era de lá também, ele nasceu na África do Sul, morou em Londres e acabou indo lá se aposentar para dar aula. Mas o contato era, a outra professora, ela assim era de Malta e o inglês deles é muito parecido com o dos britânicos, tem um sotaque aqui e ali com influência do maltês, mas é bem parecido. Então, basicamente o contato foi assim, a gente se falava todo dia, por exemplo, de noite assim, a gente se reunia porque eu morava do lado da escola, era numa república assim de estudantes. Então, a gente se reunia toda noite para conversar, tinha o pessoal da Turquia, da Colômbia, tinha um menino do Japão, da Coreia, e aí a gente se reunia e ficava conversando. Então, o que eu percebi mais é que meio que o que mais importa é se as pessoas conseguem te entender. Então, às vezes as pessoas ficam com medo de falar alguma coisa errada, mas você nem percebe, você está lá conversando, você está descontraído, então essa acho que era o maior aprendizado, mais do que da escola, é quando a gente chegava assim, pelo resto do dia, ficava conversando, ficava lá, ia cozinhar, aí tinha que conversar com a pessoa, porque, assim, onde eu morei tinham 4 brasileiros, então basicamente eu sempre estava com o pessoal de outros lugares, então esse contato Nossa, era legal. o John, esse intercâmbio cultural é uma Uhum, experiência sensacional, né? sim. Agora eu queria saber
como que as suas aulas aqui da LS Uhum, contribuíram para que você chegasse lá, uhum, fizesse uma prova de nível e já ficasse no nível avançado, uhum, né? Isso eu achei sensacional. uhum. Então, como eu faço eu fiz, né, na verdade, na LS desde 2012 até 2018, então foram 6 anos. Então, meio que isso que me deu toda a base para chegar e já saber, porque tudo que eu vi lá, basicamente, eu tinha visto já na LS. Então, a parte de conditional, parte de verbos, tudo a gente teve uma revisão nesse um mês e era tudo que eu já tinha visto. Então, tipo, meio que foi mais uma revisão do que realmente reaprender tudo. Então, meio que já eu tive toda a base aí. Foi tudo que eu tinha aprendido, eu fiz só de novo. Que bacana. Então, a sua fluência contribuiu bastante para que você pudesse ficar bem mais seguro, né? Sim. Uhum, Interagir com pessoas de outros países também. uhum, Sensacional isso. E, John, quais são seus planos para o futuro, né? uhum, Em que todo esse empoderamento aí da uhum. língua que você tem agora, toda essa segurança, toda essa fluência, como que você pretende canalizar tudo isso em benefício para o seu futuro? Então, agora a minha meta, eu quero trabalhar na parte de investimento, em banco de investimento, essas partes. E aí é muito importante assim tirar a certificação para entrar nesses lugares. E aí agora eu comecei a estudar com uma certificação que ela é justamente em inglês. Então é tudo em inglês, desde o estudo até a prova. E para ter toda essa base, então eu consigo estudar melhor e por ter toda essa base que eu já aprendi. Então, basicamente, o intercâmbio foi mais para ter certeza que eu conseguia, sabe, aquele medo que as pessoas têm de quando vão para outro país e falam, mas será que eu vou entender o que as pessoas falam? Será que eu vou conseguir me comunicar? Eu acho que eu. Agora eu tô vendo sua câmera. Tá me ouvindo? Que hoje Aí, teria voltou. uma pessoa aqui, vamos supor que hoje Uhum, teria uma pessoa aqui que ela falaria assim para você: Ô John, uhum, eu tenho vontade de que conselho que você me daria? Você também acha que eu posso ser fluente sem fazer uma viagem para o país onde falo o idioma? Ou eu só vou ser fluente se eu tiver uma experiência no país cujo o inglês é a língua nativa? eu acho que não, assim, acho que a viagem ela só vai te ajudar a meio que. Porque lá você é obrigado a falar aquela língua. Então, se você não falar, você vai ficar sem fazer as coisas. Mas eu, por exemplo, já saí daqui sabendo, eu sabia a maioria das coisas. Então, lá foi mais essa coisa de tirar o medo de que não ia conseguir entender, de, sabe, mais ver como que era mesmo estar lá falando com pessoas, nem usando português, porque eu acho que durante o período de um mês eu usei muito pouco português, não era algo tão presente. Mas você consegue aprender aqui tranquilamente, assim. Claro que com a escola, mas você também que tem que dar uma ajudinha. Por exemplo, você vai ver um filme. Você pode assistir um filme com legenda em inglês, por exemplo. Então, você vai meio que se forçando a fazer essas coisas. Você vai ver alguma série, assiste com uma legenda em inglês, que você vai começar a pegar, por exemplo, o sotaque deles, algumas expressões nativas. Você começa a usar essas expressões no seu dia a dia também, quando você vai se comunicar, ou, sei lá, escrever alguma coisa. E outras formas também, como tem a internet, você consegue conversar com pessoas do mundo inteiro. Sei lá, você vai jogar um jogo, você consegue conversar com alguém de outro lugar do mundo. Então você vai sempre meio que treinando. Legal. E, John, é, você faria uma recomendação da LS para os seus amigos, Sim, para as pessoas que querem aprender inglês? sim. Sim, porque foi basicamente o que me deu toda a base. Que nem eu falei, quando eu estava no ensino fundamental, eu ainda não sabia falar inglês, eu não entendia nada. Eu entrei na LS sem saber o verbo to be, de verdade. Então, foi meio que fui caminhando de pouquinho em pouquinho e até conseguir chegar no nível que eu consigo me comunicar com as pessoas, que as pessoas conseguem me entender com o meu inglês de brasileiro e eu consigo entender elas com o inglês delas de qualquer outro país, então, ou próprios nativos. Então, claro que recomendaria porque foi o que me possibilitou fazer tudo isso.
Legal. Nossa, John, é uma alegria conversar com você, Obrigado. tá? E, assim, eu só tenho orgulho de ter alunos tão fantásticos quanto você aqui na nossa escola. Eu estou na direção da LS desde o início, né? Sim. Há mais de 23 anos agora, e eu tive essa felicidade Obrigado. de encontrar pessoas tão inspiradoras, tão firmes dos seus propósitos, né? E é o que você falou, é ter vontade, né? Sim. Se jogar um pouquinho mais no que você pretende para você conseguir alcançar os seus objetivos. Então, muito orgulho de você, Obrigado. feliz, eu aguardo a sua visita assim que possível e Pode deixar. muito obrigada, tá? Passa tudo isso, a gente pode se encontrar. De Legal. nada, Lourdes. John, obrigada, viu? Obrigado. Tudo de bom, sucesso, Para você tá? também. Obrigado. Tchau. Tchau.